Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, que na verdade é a continuação do programa anterior da semana passada. Você não acompanhou aquele programa que foi uma pauta sensacional com esse super convidado, professor Dr. Luiz Dematê? Então eu te convido a acessar www.cançãonova.com e divulgar principalmente, porque realmente aquela pauta vai fazer a diferença não só na sua vida, como na vida da sua família e dos seus amigos. E nós estamos continuando, porque o tema foi bom demais e eu queria conversar. Novamente, boa tarde, professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. O senhor mora onde? Eu moro em Rio Claro. Pois é, e ele veio especialmente para atender o nosso convite. Quero agradecer, prazer. Porque é muito importante a gente passar essas informações de saúde, nutrição e principalmente mostrar que é possível sim termos uma consciência e um comportamento naquilo que estamos fazendo em termos de alimento que repercute não só no ser humano, mas como no planeta também. Professor, faz um resuminho daquilo que a gente estava conversando na semana passada e que é tema desse programa em relação aos benefícios, mas também as consequências de um manejo inadequado. Nós falamos sobre a questão do uso, do uso excessivo de antibióticos na produção animal, dos impactos que isso vem trazendo, não só aos animais, mas principalmente a questão da saúde pública, não é? E comentamos justamente como esses modelos diferenciados de produção, eles têm a tendência e sobretudo nós buscamos que eles estejam em acordo com os ideais da natureza, ou seja, que eles sejam sustentáveis, que eles possam serem reproduzidos de forma sem gerar impactos limitantes, né, à questão do planeta e da nossa saúde, sobretudo. Então é justamente o que a gente procura mostrar, a possibilidade de desenvolver esses sistemas, tentando desenvolver uma lógica diferente daquilo que acontece na sociedade hoje, principalmente na agricultura. Ou seja, estabelecer limites, né, dentro daquilo que a natureza nos oferece. Porque se a gente colocar e pensar sempre na ideia da produtividade e sempre lutar por isso. Querer aumentar. Querer aumentar, quer dizer, essa produtividade ela não se transforma mais em produtividade, a gente começa a chamar que ela vira um produtivismo, né? Quer dizer, uma espécie de um vício, e esse excesso é algo que vem trazendo transtornos gigantescos para a saúde nossa, para a saúde do planeta. E é justamente a ideia que esses sistemas que nós estamos ligados, a ideia da agricultura natural, da agricultura orgânica, que a Corin trabalha sobre esses princípios, de que nós consigamos desenvolver sistemas produtivos que promovam um certo equilíbrio e que as pessoas passem a compreender isso, a ter consciência sobre essas diferenças, não é? Porque a questão da decisão de compra de um alimento, que ela não recaia só única e exclusivamente na questão daquele preço imediato, daquilo que ela vê na gôndola, seja do supermercado, seja da feira, mas que ela entenda as consequências das suas opções. Então, um produto mais barato, digamos, de uma agricultura convencional, com uso excessivo de agrotóxicos, o Brasil, por exemplo, é campeão mundial do uso de agrotóxicos, né, no mundo, com uso excessivo de antibióticos. Então, esse alimento ele é barato, aparentemente barato. Mas existe um custo, né, que os economistas vão chamar de custo de externalidades. Essas externalidades negativas, elas vêm sendo conhecidas pelas pessoas, né? Cada vez mais a comunidade científica, as pessoas, a sociedade em geral, vem entendendo que não é tão barato assim, porque no fim a sociedade paga. Com certeza. A sociedade paga pelas pessoas que adoecem, a sociedade paga pelos danos ambientais causados pela perda da biodiversidade, que isso é um problema gigantesco. Alguns trabalhos vêm mostrando que, no âmbito da ONU, isso foi feito, né, mostrando perdas de valor financeiro da ordem de trilhões, de 4,5 trilhões de dólares por ano, devido à perda da biodiversidade que a sociedade humana vem causando. E um dos grandes causadores dessa perda da biodiversidade seguramente é a agricultura. O ser humano. Com o uso, né, dessas monoculturas altamente intensivas, com o uso dos transgênicos. Então essa perda da biodiversidade é algo que nós todos pagamos, de um jeito ou de outro isso cai na nossa conta. Exato. Né?
E uma coisa muito interessante que você acessando o programa passado, eu acho que vai ser interessante você observar, que nunca se usou hormônio, né? Na verdade, hormônio sempre foi proibido e principalmente chama-se avicultura, né? Avicultura. Na avicultura, nunca foi usado. Então, o que você tem que tomar cuidado é saber se aquele frango que está ali na gôndola teve contato com um promotor de crescimento que é o antibiótico, porque esse antibiótico ele causa uma resistência de bactérias que depois o trânsito delas é uma coisa assim espetacular no sentido negativo, a magnitude disso que nós estávamos até conversando, Sim. né? Então, professor, dá novamente aquela ênfase em como que acontece depois até a ida de modificações de bactérias no campo por causa de um animal, porque como o professor mesmo disse, alguns países, neles são permitidos, inclusive, o uso de hormônio. A Argentina, Estados Unidos, essa carne realmente ela foi utilizada na engorda desse gado, isso. Mas, além disso, eles usam o antibiótico. E aqui no Brasil, com certeza, antibiótico é o meio de promoção de crescimento. Sim, sim. Mas aí aquele gado, conta pra gente. O que acontece, e que vem se conhecendo pelos trabalhos e tudo mais, é uma grande dispersão de antibióticos no mundo todo. Não é só aquele que a gente pensa que está comendo no frango. Não é só essa via alimentar direta, digamos, mas é principalmente pelo massivo uso de antibióticos. A quantidade de antibióticos que se usa em produção animal, ela é absurda. Ela é Somos também os ganhadores, que nem somos dos agrotóxicos em relação a antibióticos? Olha, o Brasil ele é um dos principais produtores mundiais de proteína animal e seguramente é um dos maiores mercados de antibióticos do mundo, né? Se não é o maior, fica entre o primeiro e o segundo lugar ali, com certeza. O problema é que os sistemas de produção animal, eles se intensificaram de uma tal forma que o antibiótico é usado sempre, constantemente. Ele não é mais usado para tratar uma possível doença, né? Ele é usado todos os dias, intermitentemente, de maneira frequente, absolutamente frequente. Então, o uso de antibióticos, alguns cientistas vêm dizendo assim que é alguma coisa em torno de 11, 12 vezes maior do que o uso de antibióticos em seres humanos. Nossa. Então, é uma quantidade de antibióticos assim absurda. E isso vem se dispersando no ambiente. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, um gado leiteiro, ou gado bovino que recebeu antibióticos, ionóforos, monenzimas, uma série de... Uma gama incrível. Uma gama incrível, de fato, de substâncias que são utilizadas com esse efeito de promover o crescimento, de promover a produção. Isso vai nas fezes dos animais, promove seleção de bactérias resistentes. Essas bactérias têm genes, né? Desenvolveram genes de resistência e elas transmitem esses genes para as suas companheiras, sejam da mesma espécie ou de outras espécies, através de plasmídios ou de outras... Elas conversam, né? Conversam, exatamente. Então, essa dispersão de bactérias resistentes, ela vem acontecendo de forma ambiental, não é só de uma via muito direta, né? Que é o que as pessoas geralmente podem pensar. E isso vem causando, alguns trabalhos vão mostrar seleção de bactérias, alterações de flora nos sistemas digestivos, né? Causando aí uma série de outros problemas de ordem nutricional. Isso no ser humano, né? No ser humano. E é muito interessante, porque eu estava conversando com o professor quando a gente foi montar a pauta até da rádio, e o senhor me mandou um estudo de um pesquisador americano, que eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho, explicasse para os nossos telespectadores. Olha que coisa mais interessante. Isso são trabalhos... Foi publicado recente agora na Nature, né? Um trabalho mostrando assim a relação em que esse pesquisador faz entre a grande dispersão de antibióticos, o uso de antibióticos na produção animal, assim como na medicina, né, humana, associando isso a uma série de doenças, inclusive os problemas de obesidade. Obesidade, que está uma pandemia e, como o senhor mesmo disse, principalmente em crianças. Eu tenho um dado assustador, que crianças de 5 anos para baixo têm expectativa de vida hoje menor que a dos pais. É mesmo? Gente, isso aí é totalmente
ilógico, né? O contrário a tudo que se pregou em termos de evolução científica. E quando o professor Dematê conversou sobre isso, eu estava fazendo o link da obesidade, né? Estava fazendo os meus links e nós chegamos a um denominador comum, que é o nosso intestino. Porque vocês lembram, eu coloquei tanto no livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, como no Alimente Bem Suas Emoções, eu dediquei um capítulo inteiro ao intestino. Eu coloquei no Tudo Posso, intestino, nosso segundo cérebro, porque é de fato, sim, alguns dizem que é até o primeiro, né? E aqui eu coloquei intestino, nosso cérebro desconhecido. Mas eu vou querer conversar um pouco melhor sobre esse link, essa associação entre o consumo excessivo desses antibióticos na natureza, como o professor explicou, e por que isso geraria no ser humano a obesidade. Mas eu tenho que antes falar para você que se existe esse programa que você gosta tanto, com temas tão interessantes, é graças a você que é o sócio contribuinte desta obra. Lembrando que todos os produtos de evangelização, os livros do Dr. Roque, os meus livros estão disponíveis no Departamento Davi. Você pode entrar lá no site da Canção Nova, vai lá em loja, tem todos lá, o livro chegou, pode comprar pela Canção Nova. E quero lembrar também os nossos irmãos portugueses, que o João Luiz tem me dado um feedback tão bacana, que vocês assistem e gostam do nosso programa. E nós estaremos aí em novembro, lembrando que tem loja da Comunidade Canção Nova, não só em Fátima, tem também em Lisboa. Então, se você quiser ver o endereço, você entra no www.cançãonova.pt, PT de Portugal. E lá você vai encontrar sempre os nossos produtos. Mas a gente vai para um breve intervalo e depois nós vamos fazer essa associação interessantíssima sobre o uso de antibióticos na promoção e crescimento dos animais e como isso acaba gerando, provavelmente é uma tese, né? Uma teoria, obesidade no ser humano. Mas a gente volta já já.